Amados irmãos e irmãs, alegria recíproca. Nós já tivemos em Fortaleza algumas vezes e vários rostos aqui já estão conhecidos, mas aqui em Pacatuba, a primeira vez, já conhecíamos o irmão Delmiro de outra ocasião. Sou muito grato ao Senhor por podermos gastar esses dias juntos, começando aqui, depois em Fortaleza, sobretudo na comunhão em torno do Senhor mesmo, da sua palavra, mas também na comunhão uns com os outros. Isso realmente alegra muito o nosso coração. A herança de Deus, rebanho do Senhor, povo da sua aliança, louvado seja o seu nome por isso. Vamos então, amados irmãos, abrirmos nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 14. Jeremias, capítulo 14, verso 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. 3 destaques aqui nesse verso. O teu nome. Em seguida, a tua glória. E finalmente, a tua aliança. E ainda uma palavra que veremos em mais 2 textos seguintes. Esse termo opróbrio que vemos aí nesse versículo. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Vamos ao livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Uma vez mais a menção dessa palavra e também a primeira expressão desse verso é lembra-te. A mesma que também encontramos em Jeremias 14, 21, que lemos, onde o profeta disse: lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Então temos 2 vezes aqui esse fazer memória ao Senhor da condição em que o povo estava na época em que Jeremias lamentava diante da ruína de Jerusalém. Vamos ainda um versículo mais, inicialmente. Livro de Neemias. Neemias capítulo 2, verso 17. Neemias 2, 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amados irmãos, é do conhecimento, da experiência de basicamente todos nós que estamos aqui e mais milhares de irmãos espalhados pelo nosso país, que realmente estamos vivendo tempos desafiadores. Será que há na palavra de Deus um caminho proposto, poderíamos chamar assim, para a recuperação da glória do Senhor entre o seu povo? Será que o Senhor, desde os primórdios, não deixou claro para nós qual seria o caminho de volta quando então seu povo houvesse extraviado dele? Perguntas que precisamos fazer. Será que esse caminho já não foi até mesmo proposto em princípios desde o Velho Testamento?
Será que ele também não é claro no Novo Testamento, onde entramos então na revelação clara do propósito eterno de Deus em Cristo para a igreja, seu povo? Será que a resposta para todas essas perguntas não é um sonoro e solene sim? Realmente é, pela graça do Senhor. Então, meus amados irmãos, creio que em função de dias tão desafiadores que temos vivido, nós precisamos compreender qual é esse caminho, se realmente ele foi proposto, como dissemos, desde o Velho Testamento, porque os tratos de Deus com seu povo sempre foi baseado em princípios. E princípios são diferentes de regras, porque para regras há exceções, mas para princípios espirituais não há exceções, são princípios. E eu creio que talvez os irmãos saibam o que queremos dizer com essa palavra princípio. Vou citar um exemplo. Quando aí mesmo, para usar o livro de Jeremias mesmo, no capítulo 2, aquele capítulo tão tocante, tão profundo, tão emocionante, quando o Senhor vai dizer, através de Jeremias, sobre o que o seu coração sentia com o apartamento do seu povo de si mesmo. Então ele vai dizer assim: eu me lembro de ti, quando eras jovem, e da tua afeição. Note essa palavra. Afetos espirituais. Da tua afeição quando eras noivo. E de como me seguias pelo deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. Jeremias capítulo 2. Aí o Senhor pergunta: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E o texto segue. Meus amados irmãos, olhe até aí onde fomos, um princípio espiritual nesse último verso que citei. Indo após a nulidade de ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Então esse é um princípio espiritual que pode ser enunciado assim. Nós sempre, porque é princípio e não é regra, então não tem exceção, nós sempre nos tornaremos semelhantes àquilo que amamos. E graças ao Senhor, esse é um princípio espiritual preciosíssimo. Porque se nós realmente, pela ação do Espírito Santo em nossos corações, nós amamos o Senhor, não as coisas do Senhor, não as bênçãos do Senhor, não o favor do Senhor, e seja lá o que for mais do Senhor, que aliás são coisas que são dadas generosamente para todos nós. Quem de nós aqui se queixaria disso? Nosso Deus é abençoador. Mas se nosso coração ama ao Senhor, acima de quaisquer coisas que Ele mesmo nos concede, então esse princípio se operará em nossas vidas. Porque nós nos tornamos e nos tornaremos semelhantes àquilo que amamos. Por isso o Senhor disse que o seu povo havia se desviado dele para a nulidade, o vazio, a futilidade, o nada dos ídolos. E o que aconteceu com eles? Se tornaram nulos. Seguiram a nulidade e se tornaram nulos. E o que mais diz o verso? Como aquilo que amaram. Então a chave aí está nesse amor, nessa afeição, não é? Oséias 9, capítulo 10, enuncia o mesmo princípio. E diz assim: achei Israel como uvas no deserto. Eles eram para o Senhor como uma videira preciosa. Mas então, Oséias 9,10 diz: mas eles se foram para Baal Peor, um ídolo, e se consagraram a uma vergonhosa idolatria. E ele conclui assim: e se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Mais uma vez, o mesmo princípio. Os irmãos estão vendo? Oséias capítulo 9, versículo 10. Então, meus irmãos,
Será que há, retornando onde iniciamos, um caminho que foi proposto pelo Deus de toda graça, pelo Deus que nunca anula a sua aliança com o seu povo? Será que há um caminho de retorno proposto por ele para a recuperação do que Jeremias, no capítulo que lemos, chamou de sua glória? Tua glória, teu nome, tua aliança, os 3 tuas que nós lemos lá naquele versículo inicial. Graças ao Senhor e louvado seja o seu nome, porque sim há. Então, meus amados irmãos, nesses dias que teremos juntos, confiamos na bondade, assistência, capacitação do Espírito Santo, para que Ele abra as Escrituras para nós, para que nós compreendamos algo que seja. Quem sabe um pouco aqui, um pouco ali, segundo a medida da ação e da liberdade que o Espírito Santo tiver no coração de cada um de nós, porque sempre é dependente disso. Nós temos que fazer uma escolha. Se queremos que aquilo que ouvimos haja lugar em nossos corações para que o Espírito Santo dê testemunho. Não é questão de quem fala. Seja o fulano, o cicrano ou beltrano, não importa. A questão é se é o Espírito Santo quem fala. E se há nos nossos corações um desejo ardente de que o Espírito Santo dê ou não testemunho das coisas que ouvimos. Ou um testemunho que confirme, ou um testemunho que rejeite. Cada um de nós é responsável por isso diante do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse o Senhor, minha, dele, unicamente dele, e não seguem a voz de estranho. Irmãos, essa é uma das bênçãos mais maravilhosas que temos como povo do Senhor, que garante que se nós realmente mantemos e mantivermos o nosso coração afinado com o Senhor, em amor e devoção a Ele, nós nunca seremos iludidos. Porque minhas ovelhas ouvem a minha voz e não ouvem a voz dos estranhos. Então, bendito seja Deus, sim. Esse caminho foi proposto claramente nas páginas do Velho Testamento. E também com uma clareza absoluta, ele também foi traçado nas páginas do Novo Testamento. Então, é claro que o assunto é imenso. Os irmãos já podem mensurar, não é? E eu não me arrogo a esgotá-lo, porque esse é assunto de uma vida de meditação. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nesses 5 tempos que nós teremos juntos, examinando esse assunto sem atropelos. À medida que cada passo nos oferecemos assim ao Senhor, possa ser guiado pelo Espírito Santo para a nossa consideração conjunta. O motivo e a carga principal do meu coração para esse tempo não é exatamente ensino da palavra, mas, sobretudo, meditação na palavra. Meditarmos sobre os caminhos do Senhor. Meditarmos sobre nossa relação com o Senhor. Eu gostaria de propor aos irmãos que meditemos em 2 esferas. A esfera coletiva ou corporativa, porque, sem dúvida, esse caminho é também corporativo, mas também meditemos um pouco na esfera pessoal ou individual. Porque nada pode ser espiritualmente e genuinamente real, verdadeiro, se não tem base no indivíduo. Sabe, meus irmãos, um dos grandes problemas que enfrentamos como povo do Senhor, e não é só no Brasil, temos visto isso mundo afora, é a incapacidade de exercer esse discernimento espiritual e manter, então, esse senso de manada, que faz com que os caminhos sejam trilhados por inúmeros. Isso afronta o princípio básico da nossa relação com o Senhor. Nós somos responsáveis por julgarmos tudo que ouvimos diante do Senhor, aos pés do Senhor, em dependência do Espírito Santo e com as Escrituras abertas. Então, vamos buscar fazer isso juntos, começando aqui com o livro de Jeremias.
Deixe-me dizer algo ainda introdutório sobre isso. Os irmãos sabem que Jeremias é chamado por muitos estudiosos da Bíblia de o profeta chorão. E é muito fácil saber por quê, é só ler o seu livro, né? E, aliás, ele é o único dos profetas que escreve seus choros, suas lamentações. E, meus irmãos, há 3 passagens na Bíblia, escute isso, que elas foram compostas pelo Espírito Santo de uma maneira muito singular. Toda a Bíblia é singular, certo? Mas são 3 passagens mesmo muito singulares, eu vou dizer por quê. Porque elas são acrósticas. Você sabe o que é um acróstico? Por exemplo, se você vai fazer uma poesia e você então decide que os 4 primeiros versos na primeira estrofe, todas as estrofes de 4 versos, vamos imaginar, na poesia que você vai fazer, com 10 estrofes, cada uma de 4 versos. Então o primeiro verso da primeira estrofe começa com A, o segundo verso com B, o terceiro verso com C, o quarto verso com D. Então, além de uma poesia, você está fazendo um acróstico, certo? Ele pode ser feito de muitas maneiras. Só há 3 passagens no Velho Testamento que são acrósticos. E sabe como elas foram feitas? Olha que lindo e que maravilha isso. Foram usadas as 22 letras do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, a primeira passagem acróstica que gostaria de citar, aqui não pela ordem, mas por causa da ordem que eu gostaria de colocá-las, é o livro de Lamentações. Lamentações capítulo 1, 2, 3 e 4 são capítulos acrósticos. E o tema de Lamentações é muito claro. O tema de Lamentações é a ruína do testemunho do Senhor. Agora, essa primeira passagem nós vamos deter com ela na meditação nessa noite, Lamentações de Jeremias. É aí que vamos começar. Mas então guarde isso. Primeira passagem acróstica das 3 únicas do Velho Testamento, ela vai anunciar para nós a ruína do testemunho do Senhor. É aí que vamos começar e pedimos ao Senhor sua capacitação e suporte para que, ainda que, mencionando a ruína, a nossa ênfase não será na ruína, não será negativa, mas será no caminho da recuperação do testemunho do Senhor e da glória do Senhor. Então, primeira passagem, Lamentações de Jeremias, um acróstico, a ruína do testemunho do Senhor. Segunda passagem, acróstico, todo o Salmo 119. Você sabia disso? Quantos versos tem o Salmo 119? Alguém já disse que uma tarefa, um pai já disse assim, quando eu permitir que um irmão, um cristão, se case com a minha filhinha, que eu tenho criado todos esses anos no caminho do Senhor, a primeira exigência que eu vou fazer é que ele saiba o Salmo 119 de cor, só que ele vai recitar de trás para frente. Do contrário, ele não será aprovado para se casar com a minha filha. Né? É uma boa regra. Você vai fazê-lo se debruçar sobre o Salmo 119. Né? Irmãos, qual é o tema do Salmo 119? A palavra de Deus. Agora, se são 22 letras no alfabeto hebraico, o Salmo 119 tem 22 estrofes. Olha aí, pessoal, a Bíblia você vai ver. Cada estrofe tem 8 versos. Então, 22 vezes 8 são 176. É o número de versículos desse salmo. Imaginem isso. Todos os 8 primeiros versos, escute bem, começam com Aleph, a primeira letra hebraica. Todos os próximos 8 versos começam com Bet. E assim vai. 22 estrofes com 8 versos e cada grupo em sequência, digamos, desde o A a Z no alfabeto hebraico. Não é maravilhoso? Isso não há em outro lugar no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então, qual é o tema do Salmo 119? A palavra de Deus. Agora, a última passagem acróstica, Provérbios 31, de 10 a 31.
São 22 versículos. Provérbios 31, de 10 a 31. Qual é o tema? A mulher virtuosa, que é uma figura no Velho Testamento da Igreja Gloriosa. E são 22 versos em ordem acróstica. Qual é o tema, então? A Igreja Gloriosa. Agora vamos colocar os três juntos. Olha o quadro que nós estamos tendo com essas três passagens únicas. Nós temos primeiro a ruína do testemunho do Senhor, certo? Lamentações de Jeremias. Depois nós temos o quê? A palavra de Deus, porque ela é a única e o único instrumento capaz de reparar a ruína do testemunho do Senhor. Agora, qual o resultado da palavra de Deus reparando a ruína do testemunho do Senhor? Qual é o resultado? A Igreja Gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Agora uma pergunta, irmãos. Vocês acham que isso é ocasional? Ou foi o Espírito Santo que fez isso? Claro que foi o Espírito Santo que fez isso. Então, quanta maravilha há nesse livro, que infelizmente tantas vezes conhecemos tão pouco, né? Quanta beleza. Como poderia ser diferente? É a palavra de Deus. Então, amados irmãos, vamos andar um pouco nesse livro de Lamentações de Jeremias, mas ainda precisamos de um texto aqui antes de ir para lá. E vamos fazer isso juntos. Jeremias ainda capítulo 25. Por favor, vamos abrir esse texto. Jeremias 25. Vamos ler desde o verso 8. Jeremias 25, 8. Ouça com atenção. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Aí está a chave e o motivo pelo qual o povo foi levado ao cativeiro babilônico. Esse é o único motivo, não há outro. Eles deixaram de escutar as palavras do Senhor, como falavam desde o início. E deixando de escutar as palavras do Senhor, o coração deles se voltou para outros senhores. No caso, eram ídolos, né? Então, eles se entregaram a uma detestável idolatria, como diz um dos profetas, inclusive Jeremias também. E se tornaram semelhantes ao que amaram. O Senhor os entregou ao cativeiro babilônico por 70 anos, por quê mesmo? Uma ilustração que usamos para tentar entender, e ela penso, é bem apropriada. Se você tem um filho que você não consegue discipliná-lo de jeito nenhum, porque ele não pode ver um pote de sorvete. Ele vai à geladeira e come o pote inteiro, não deixa ninguém para a família. Tem uma boa, não deixa nenhum pedaço para a família. Não tem uma maneira singular de disciplinar. É você colocá-lo na mesa, comprar 3 quilos de sorvete e fazê-lo comer os 3 quilos. Quando o povo de Deus foi entregue ao cativeiro babilônico, foi isso que o Senhor fez. Como se o povo dissesse assim, nós não queremos o Senhor. Nós queremos os deuses ídolos. Então o que o Senhor fez? O Senhor os entregou à terra dos ídolos. É ídolos que vocês querem? Então vão a eles. Para que vocês saibam se eles têm algo realmente a oferecer a vocês. Então eles foram para essa terra, a Babilônia. Jeremias profetizou aí nesse capítulo 25 que eles ficariam lá 70 anos, antes que eles fossem. Veja aquela tua aliança que nós vemos lá no início. Antes que eles fossem, o Senhor profetizou por Jeremias que eles ficariam ali 70 anos e o Senhor os recuperaria. Depois de 70 anos, por causa da fidelidade do Senhor, a quê mesmo? Ao seu próprio nome. Porque Ele colocou o seu nome sobre o seu nome. E sabe, irmãos, não podemos deixar de perceber isso com muita clareza.
Nós somos o povo que tem o nome do Senhor sobre nós. Todos que pertencem. Não estou me referindo aqui a nenhum povo exclusivo. Sim. Somos todos nós. Que sinceramente confessamos o nome do nosso Senhor Jesus. Ele colocou seu nome sobre nós. Ele tem uma aliança conosco, incondicional, estabelecida por causa da morte do Cordeiro, seu Filho, na cruz do Calvário. Ele nunca revogará essa aliança. Então, ele enviou seu povo para lá. Quando o seu povo retornou, apenas um pequeno remanescente retornou. A grande maioria do seu povo, nos tempos do Velho Testamento, não retornou. Mas, meus irmãos, se pudermos avançar amanhã, e a intenção pelo menos é essa, vamos entender como o Senhor nos dirige, nós iremos palmilhar um pouco no livro de Esdras. E nós vamos ver que aquele remanescente que voltou, você vai ver lá na Escritura, eles foram vistos aos olhos de Deus como que representando todo o povo, inclusive os que não retornaram. Muito interessante. E vamos ver como o Senhor trabalhou com aquele pequeno remanescente e o que ele obteve através daquele pequeno remanescente. Esses livros que estão chamados, talvez você os conheça assim, livros da restauração, quais seriam eles? Esdras, Neemias e Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias. Especialmente esses 6 livros. São chamados os livros da restauração. Na primeira metade do século XIX, irmãos nossos, em função da degradação tão imensa que o cristianismo estava vivendo, mais uma vez naquela época, primeira metade do século XIX, irmãos beberam desse livro, dessas escrituras, e foram imensamente ajudados pelo Senhor na compreensão daquilo que buscaremos meditar um pouco nesses dias, como já falamos. Qual é o caminho proposto pelo Senhor? Para que então a sua glória, seu nome, seu testemunho, seus interesses, e não os nossos, ou de qualquer grupo que seja, esse ou aquele, possa então ser realmente recuperado. E eles beberam desses livros. E se os irmãos conhecem a história da igreja, sabem o que aconteceu no princípio, na primeira metade do século XIX. Um tremendo movimento de recuperação. Aquilo que o Senhor desejou fazer naquele tempo, mesmo que com dificuldades, com falhas, mesmo que com mestres aqui ou ali que se tornaram proeminentes, e nessa proeminência criaram algumas dificuldades, até sérias entre o povo do Senhor. Entre eles, John Nelson Darby. Se você ler a história, você vai ver, né? Porque o homem é o homem, em qualquer fase da história, inclusive nos períodos de avivamento, de recuperação, do testemunho do Senhor. Então, quão necessário é que nós guardemos os nossos corações diante do Senhor. Então, assim foi. E assim tem sido desde então, meus irmãos. Porque o Senhor realmente traçou esse caminho de modo muito claro e muito lindo. Então, olha aqui, seguindo o texto que nós estamos lendo, Jeremias 25:8. Motivo então do cativeiro: não escutastes as minhas palavras. Deixe-me dizer mais algo aqui que possa ajudar alguns irmãos, talvez aqui. A mim me ajudou muito quando eu vi há uns anos atrás. Um irmão, querido irmão, um líder cristão, sem dúvida, num determinado grupo de irmãos, que talvez a maioria que não conheça. E ali ele cooperou na edificação de muitos irmãos nesse grupo de comunhão. E havia uma certa hierarquia nesse movimento, onde pessoas eram colocadas numa subordinação indevida a outros que estavam acima deles. E esse irmão, quando compreendeu isso com clareza diante do Senhor, precisou então deixar essa condição. Ele disse assim: irmão, eu me arrependo diante do Senhor, porque eu violei a minha consciência em nome da fraternidade. Violei a minha consciência em nome da amizade, a palavra que ele usou, amizade. Visto que não escutastes as minhas palavras, independente de qualquer outra coisa.
Então, aí começamos. Então, o verso 9 diz: Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Olha essa expressão, meu servo, porque todos são, nesse sentido, servos dele. Quando o servo, chamado Satanás, queria cirandar a vida de Jó, ele não poderia fazê-lo, sem primeiro ir diante do Todo-Poderoso e obter a sua permissão. Aqui debaixo da mão soberana de Deus, que trata com seus servos, todos, então houvesse uma certa liberdade limitada mesmo, está lá no livro, não é? Livro de Jó, para que então ele tocasse na vida do servo do Senhor Jó. E qual o resultado desse toque, que parece à primeira vista tão cruel, né? Jó tem 42 capítulos, os 2 primeiros capítulos foram escritos em prosa é uma narrativa, né? 2 capítulos. A partir do capítulo 3, o livro começa a ser escrito na língua original em poesia. Pode imaginar isso? 2 capítulos narrando as perdas todas que Jó teve. O capítulo 3 é a poesia. Só que a poesia começa com Jó olhando para ele, dizendo assim, 6 vezes ele pergunta por quê ao Senhor. Porque ele está sofrendo muito, ele perdeu todos os filhos, ele perdeu todos os bens, ele foi consumido, estava sendo consumido por uma enfermidade que tem pelo menos, se você estudar o livro, 15 sintomas diferentes. Inclusive raspando sua pele com caco de telha, purulenta. Então ele começa o capítulo 3 dizendo 6 vezes por quê. Por que eu não expirei quando saí da madre? Por que houve seios que me amamentaram? Por quê? Ele não compreendia nada. Mas ele não precisava compreender. Aquele que tinha as mãos sobre ele compreendia tudo, para onde ele iria levá-lo. Por isso ele termina o livro, meus irmãos, dizendo assim, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos. Ele não falou a mão de Satanás, as circunstâncias, nada fortuito, ocasional, mas os teus planos não podem ser frustrados. Deus disse, ele era justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. 5 características, não é? Quando ele estava lá sofrendo muito mesmo, lá no meio do seu livro, capítulo 29, 30 e 31 de Jó é o cerne do livro. Quanto a Jó é o cerne do livro. Quanto ao propósito de Deus, o cerne do livro está no final. Mas quanto a Jó, aquele é o cerne do livro. São os capítulos onde ele se auto-justifica. Ele se auto-glorifica. E ele está cheio de auto-piedade. Você vê? Ou seja, o seu ego está no clímax. Se auto-justificando, se auto-piedando e se auto-glorificando. Então, o capítulo 31 de Jó, o último versículo, diz assim, fim das palavras de Jó. É um dos versículos mais bonitos desse livro. Porque ali ele iria parar de falar. E ali Eliú ia começar a falar. Eliú representa o falar do Espírito Santo. Aquele livro. E no capítulo 38, Eliú começa no 32. Quando chegamos no 38, quem que vai falar? Eu, do meio de um redemoinho. Por que não foi num vendaval? Por que não foi num fogo? Por que não foi num terremoto? Por que foi num redemoinho? Porque ele estava falando com Jó sobre a necessidade de uma vida ascensional. E foi ali que ele colocou Jó, porque o Senhor sempre se coloca no lugar daquilo que ele leva à morte em nossas vidas. Sempre. Ele nunca deixa os seus no vácuo. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aquele que no seu livro tinha dito assim, já tenho bem encaminhada a minha causa. Você pode imaginar qual era a profissão de Jó, né? Advogado. Já tenho bem encaminhada a minha causa. Olha a arrogância dele. E que o Todo-Poderoso se defenda. Ele chamou Deus para sentar no tribunal dele, mas o Senhor não veio para sentar no tribunal dele. O Senhor ficou em silêncio.
E, meus irmãos, o silêncio de Deus, ao trabalhar em nossas vidas, quando não responde muitas das nossas orações, é um silêncio ensurdecedor. Não é? Nós queremos que Ele fale, nós queremos que Ele faça, nós queremos que Ele dirija. E sabe o que Ele está dizendo? Nada. Então Ele está dizendo, fique quieto. Aquieta seu coração, aquieta sua mente, aquieta sua alma. Você está agitado demais, você não tem condições de me ouvir. Você está ocupado com muita coisa. Não foi isso que Ele falou para Marta mesmo? Marta, Marta, andas inquieta e agitada, e ansiosa com muitas coisas. Uma só coisa. Oh, meus irmãos, que necessidade estamos tendo no meio, como falamos, de tempos tão desafiadores que de retornarmos a essa uma só coisa. Porque ela é a chave de tudo na nossa relação com o Senhor. Tem essa coisa que não é uma coisa, né? Mas sim uma pessoa. E qual era essa coisa que o Senhor se referiu? Que é dar-se aos pés dele, a ouvir os seus ensinamentos. Aí está a chave de tudo, irmão. Aí está a chave da devoção, do amor ao Senhor, da consagração, da obra de Deus, do serviço uns aos outros, do amor fraternal, da unidade da igreja, de tudo. Porque se perdemos isso, perdemos tudo. Tudo. Então, aí no livro de Jeremias, voltando, capítulo 25, meu servo, aí nós estávamos, meu servo, até mesmo Nabucodonosor, e os trarei, contra essa terra, contra seus moradores, contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas. Olha a palavra ruína. Ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles, preste atenção, esse verso 10, 4 coisas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria. Vamos meditar um pouquinho, uma por uma, dessas vozes aí. Meus irmãos, se o nosso coração se aparta do Senhor, como é o caso aqui, se deixamos de escutar as suas palavras, olhe essa lista de 4 elementos perdidos. E como eu disse, meu encargo principal não é ensino, é meditação. Então, medite, irmão. Voz de folguedo. A palavra no original é dança. Voz de dança e de alegria. Quando nós deixamos de ouvir as palavras do Senhor, quando nós perdemos essa relação tão íntima, pessoal, secreta com o nosso Senhor, que cada um tem no seu quarto secreto, e esse quarto que eu estou me referindo é este aqui, não é o quarto físico em primeiro lugar. Então, meus irmãos, a primeira coisa que se vai é a voz de folguedo e de alegria. Sabe por quê? Porque nós cristãos não temos alegria. É a alegria que nos tem. Ele é a nossa alegria. E se por algum motivo nós o perdemos, não há alegria. Em nenhuma coisa, em nenhuma pessoa, em nenhuma bênção, nada. Então, voz de folguedo e de alegria, perdida. A expressão farei cessar, muito significativa nesse versículo, porque, claro, está falando de uma cessação, né? Essa seria a palavra no nosso vocabulário. O Senhor iria agir sobre o seu povo com cessação de 4 coisas. Pela ordem, então, as danças, o folguedo, a alegria foi embora. Porque o Senhor foi embora. Ou melhor, mais precisamente, o seu povo foi embora dele. Porque ele nunca vai embora do seu povo. Mas seu povo foi embora dele. A segunda coisa, a voz do noivo e da noiva. Se você ler o livro de Jeremias com cuidado, 2 vezes mais essas 2 frases são citadas nesse livro. No capítulo 9 é uma delas e há mais uma citação, a mesma expressão. Que o Senhor faria cessar entre eles a voz de folguedo de alegria e a voz do noivo e da noiva.
no próprio livro de Jeremias. Então, o que significa a voz do noivo e da noiva? Parece que está tão claro também, não é? Gozo relacional. Olha isso, irmão. Farei cessar o gozo relacional. Farei cessar as danças, a festa, o folguedo e a alegria, 1. E 2, farei cessar o gozo relacional. Aqui tipificado pelo maior gozo relacional que podemos experimentar nessa terra, que é o relacionamento marido e mulher, noivo e noiva. Não é? Tão singular, tão único aos olhos do Senhor e para o testemunho do Senhor. Então, vão guardando isso. Voz do noivo e da noiva. Gozo relacional. Mas aqui há mais 2 que só aparecem, no caso, neste versículo em Jeremias. Os 2 primeiros aparecem em outros 2 lugares. Essas 2 últimas aparecem apenas aqui. E nos chama a atenção por quê? Som das mós. Queria que os irmãos abrissem comigo, deixando aí registrado o seu livro de Jeremias. Abra, por favor, Deuteronômio. Para entendermos melhor o que o Senhor quer dizer com fazer cessar o som das mós. O que será que isso significa? Graças a Deus, porque a palavra do Senhor se explica, né? É autoexplicativa. Deuteronômio 24, 6. Olha o que diz. Um princípio da lei de caráter humano, humanitário. Deuteronômio 24, 6. Não se tomarão em penhor as mós ambas. Mó é pedra de moinho, né? Todos sabem, imagina. Não se tomarão em penhor ambas as mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então aí agora nós temos a explicação. Por que o Senhor falou que faria cessar o som das mós? Literalmente, o povo seria levado para o cativeiro. Então as mós iam trabalhar com quem, se o povo for para o cativeiro, certo? Mas vamos para a linguagem, para o sentido da linguagem figurada. Cessar o som das mós significa que eles não teriam mais provisão de vida. Abra ainda, por favor, aí, para entendermos melhor ainda, Salmo 104, verso 15. Salmo 104, 15. Olha que verso impressionante. O verso 14, para termos um pouquinho do contexto, diz assim, que o Senhor faz crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem. Salmo 104, 14. De sorte que da terra tire o seu pão. Olha aí. Verso 15. O vinho que alegra o coração do homem. Sabemos bem que o vinho, na tipologia bíblica, apresenta essa ideia, né? Gozo, alegria, né? E aí está, vinho que alegra o coração do homem. Azeite que lhe dá brilho ao rosto. Azeite é claramente uma figura do Espírito Santo. Esse brilho ao rosto também, claramente, fala de testemunho. Né? Testemunho pelo Espírito Santo. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. E por último, o que nos interessa aqui com relação às mós, o som das mós, olha aí. E o pão que lhe sustém as forças. Então, quando o Senhor diz, farei cessar o som das mós, como já disse, isso é literal em primeiro lugar, né? Não estamos espiritualizando nada, apenas estamos tentando entender a figura no âmbito espiritual, né? Então, se essas mós iriam parar, sem pão, sem força, sem vigor, sem sustento. O pão que lhe sustém as forças. Se você conhece o livro de Ageu, que é um dos livros chamados livros da restauração, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias e Esther, você vai ver que Ageu menciona esses 3 elementos também, dizendo que porque o povo se ocupou em edificar as suas casas, fazer as suas casas bem forradas ou apaineladas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas, e eles não atentando para a casa do Senhor, mas somente para as suas casas, ele disse também que ele fez, por isso ele fez cessar entre eles as mesmas coisas que você lê aí. O vinho, o azeite e o pão. Está lá em Ageu, capítulo 1. Então, o som das mós fala da cessação de provisão de vigor, provisão de vida. E não é assim, meus irmãos? Quando deixamos de escutar as palavras do Senhor, quando deixamos de manter o nosso coração atrelado em devoção a Ele, não é esse o resultado? Perda do vigor,
e a vida se esvai. E qual é o último elemento lá, em Jeremias 25, voltando ao texto? O quarto elemento, Jeremias 25, 10. A luz do candeeiro. E também está aí, claríssimo na Bíblia o que isso significa, né? Testemunho. Em primeiro lugar, o candeeiro não se refere à igreja. Em primeiro lugar, o candeeiro se refere a Cristo. Quem foi que disse, eu sou a luz do mundo? Então, porque ele é a luz do mundo, então a igreja foi feita nele, luz para o mundo. No meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo escreveu aos Filipenses. Então, aí estão 4 figuras impressionantes, que o Senhor iria fazer cessar no meio do seu povo, porque eles deixaram de ouvir as palavras do Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos indo bem lentamente nesse primeiro aspecto, porque nós já temos 4 coisas para serem consideradas seriamente. 5. A questão de ouvirmos ao Senhor e nos aquietarmos diante do Senhor. É impossível que o nosso coração ouça o Senhor de outra maneira que não seja quietude. Envolvidos com o que quer que seja. Meus amados irmãos, se isso ocorre conosco, esses 4 resultados são inevitáveis. Vai-se o folguedo e vai-se a alegria. Vai-se o gozo relacional. Até, meus irmãos, porque no vazio nós não ficamos. Se o Senhor deixou de ser o centro, nós vamos viver em função de quê? Ninguém vive em função do nada. Os filósofos que pregaram sobre, filósofos ateus, pagãos, claro, que pregaram sobre o niilismo, né? O nihil, que significa nada, vazio, niilismo, nós sabemos qual foi o fim deles. O Jean-Paul Sartre e muitos outros. O que eles chegaram? Faltou só colocar o revólver na cabeça, não é? Porque eles viram, eles entenderam que nada tem significado. Nada é nada. Nada tem significado. Mas nós, como seres moldados pelas mãos de Deus, nós não somos fruto do acaso. Ele nos criou para gravitarmos em torno do seu Filho. Mas se o seu Filho perde o lugar de centro em nossas vidas, no vazio não ficaremos. Outra coisa, uma pessoa, um relacionamento, um assunto, um motivo, um alvo, um projeto, uma ambição, vai ocupar os nossos corações. Ou quem sabe um vício, por exemplo. Né? Então, gozo relacional também se vai. Terceiro, vimos aí, som das mortes. O vigor se vai, a força se vai, a vida se vai. Porque ele é a vida. E por último, o testemunho. A luz do testemunho. Então nós nos tornamos como um pavio fumegante. Né? Agora então, podemos ir um pouco, pelo menos iniciar hoje, o livro de Lamentações. E como falamos, por favor, abra aí então, desde o primeiro capítulo. Ajude-nos o Senhor para mantermos, e esse é meu encargo, a ênfase positiva. Qual é o caminho que o Senhor traçou para que então tudo isso que foi cessado possa ser recuperado? Aqueles 4 elementos básicos, né? Então, um pouco sobre esse livro primeiro. Como nós já falamos, é um lindo livro. Aqui, um pequeno detalhe para você observar aí. Olhe com atenção, o primeiro capítulo. Quantos versos são no primeiro capítulo? 22. Um acróstico, como já explicamos. Capítulo 2, 22. Outro acróstico. Cada um deles com uma letra do alfabeto hebraico. 22 letras. O capítulo 3 são 66, né? Seria 3 vezes 22. Mas esse é o único capítulo que não está em acróstico. Então nós temos o capítulo 4. Veja quantos versos são. 22. E o capítulo 5. 22. Está vendo?
Então aqui nós já teríamos uma ideia, mas não conseguimos ver nada na tradução em português, né? Teríamos que ver o texto original. Então nós vamos ver os versos, capítulo 1, 2, 4 e 5 em acróstico, porque o Espírito Santo selecionou esse livro, único, assim entendemos, para ser colocado junto com as outras duas passagens acrósticas. A ruína está aí, a palavra de Deus está lá, no Salmo 119, o único instrumento capaz de recuperar a ruína, a perda do testemunho do Senhor, e Provérbios 31, de 10 a 31 está lá, para falar sobre o resultado, a igreja gloriosa, como já explicamos, certo? Graças a Deus por isso. Agora, alguns detalhes sobre o livro de Lamentações, então. Olha o que a tradição hebraica diz. Sem dúvida, é uma tradição confiável, embora o que eu vou dizer aqui não tenha uma importância imensa para nós, não. A tradição hebraica registra que quando Jerusalém estava queimando e Jeremias está chorando e escrevendo seu livro, ele estava em uma gruta no Gólgota. Por isso, por muitos e muitos anos, essa gruta foi chamada de Caverna de Jeremias, ou Gruta de Jeremias, porque a tradição dizia que dali ele via a cidade queimar, e lamentava, e chorava. Se foi assim ou não, é o que diz a tradição, o que importa é que Jeremias viu a cidade queimar e chorou profundamente diante do Senhor por causa da ruína do testemunho do Senhor. E isso é o que importa. E aí está o seu livro para nos mostrar isso. Agora, acompanhe comigo também. Olha a primeira palavra desse livro, qual é? Lamentações, capítulo 1. Como? E você está vendo que no final da frase, você tem um ponto de exclamação. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. E você tem um ponto de exclamação. Não é assim? Porque essa palavrinha, escute isso aqui, esse termo como, aí na língua original, aparece várias vezes no livro de Lamentações, e podemos dizer que ela é uma palavra muito importante nesse livro, porque Jeremias está assombrado, Jeremias está estupefato, não tem outra palavra, diante do que ele está vendo. Por isso ele diz, ele enuncia esse errar, ou esse como, na língua original. Como já solitária. Solitária como? Esse povo que é a esposa desse seu criador, como nas palavras de Isaías, né? Teu criador é o teu marido. Como pode jazer solitária essa dama de honra, essa esposa, essa princesa? Então ele está assombrado, boquiaberto. Uma cidade outrora populosa. Você quer ver mais? Abra o capítulo 2. Vamos ter uma ideia geral do livro primeiro. Olha qual é a primeira palavra no versículo 1 do capítulo 2. Veja qual é. Como? Está vendo? O que ele diz agora aqui? Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel. Glória, a beleza, o brilho, o esplendor de Israel foi coberto de nuvens. Precipitou do céu para a terra. E não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Meus irmãos, se você lê esse livro, eu aconselharia você a fazê-lo. Inclusive porque você está vendo quão singular ele é. Ele está entre aquelas 3 passagens, ele é único nesse aspecto, não é? Você vai ficar muito impressionado. Porque Jeremias vai narrar, queridas irmãs, que as mãos generosas, amorosas, cuidadosas das mães, nesse tempo em que Jerusalém estava sitiada, estavam cozinhando seus filhos. E esse era o estado do povo nessa hora em que Jeremias lamentava. Ele vai dizer, os seus príncipes, ou seja, os cabeças deles, aqueles mais privilegiados entre eles, estão perdidos entre as nações, já foram levados para cativeiro. Eles foram levados em 3 levas de cativos, 3 tempos diferentes. E Jeremias lamenta isso também. Ele lamenta pelos nazireus, meus irmãos. Talvez vejamos mais detalhes, se não hoje, amanhã.
aqueles que eram consagrados ao Senhor, nazireus. Ele vai dizer que eles eram alvos como leite, mas tinham se tornado obscurecidos na figura que ele usa. Ou seja, a perda do significado da consagração deles foi completa. Porque o que significa um nazireu? Alguém que se consagrou voluntariamente, inteiramente ao Senhor. Então, Jeremias tem a dizer: como cobriu o Senhor de nuvem na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado dos seus pés. Olhe mais, capítulo 4. Qual é a primeira palavra do capítulo 4? Como. E aqui nós temos 3 vezes o como. Olhe lá. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. E finalmente, como estão espalhadas. Será que isso fala o nosso coração hoje, meus irmãos? Qual é o estado do povo do Senhor, de todos que professam o nome do Senhor hoje? Como estão espalhadas as pedras do santuário, pelas esquinas de todas as ruas. E nós temos aí as expressões com o ponto de exclamação na frente. Porque foi isso que o tradutor fez, né? Porque ele sabe o que significa essa expressão, o como de Jeremias. Jeremias assombrado, boca aberta, por causa da ruína de Israel. Então, no capítulo 5, nós já lemos esse verso, vamos ler de novo. Nós temos esse lembra-te, que vai encerrando seu livro de lamentações. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Veja, irmão, considera. Que lindo, irmãos, o coração de Jeremias. Esse que profetizou 40 anos no meio da nação de Israel, 40 anos. E sabe quanto resultado ele obteve da sua profecia? 0. Nenhuma alma viva se voltou para o Senhor durante o tempo de Jeremias. 40 anos profetizando. Os responsáveis por ensinar a palavra no meio do povo não eram os profetas, eram os sacerdotes. Eles eram os mestres da lei, eles ensinavam o povo. Você lembra que Esdras era um sacerdote e escriba, não é? Os profetas não eram mestres, os profetas simplesmente chamavam com o fogo de Deus. Eles chamavam o povo de Deus de volta a Deus. Esse era o serviço deles. Desde Elias, que foi o primeiro, todos eles. Então ele está dizendo, lembra-te, considera e finalmente olha para a nossa vergonha, opróbrio. Vergonha para o testemunho do Senhor. Opróbrio significa isso. Também significa injúria, você sabe, né? Um opróbrio que alguém lança sobre alguém é uma injúria. Quando isso, é claro, é uma inverdade, né? Então o Senhor está dizendo, hoje, Senhor, teu povo é para ti uma vergonha. Hoje o teu povo é para ti uma injúria. Então considera o nosso opróbrio. Sabe, amados irmãos e irmãs, o que esse versículo me lembra? Lamentações 5:1, Salmo 80. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou, diz o Salmo 80. E esse sarmento que fortaleceste para ti, diz o salmista no Salmo 80. Aí ele vai dizer assim, está decepada, está queimada a fogo, o javali da selva a devasta. E sabe o que acontece nesse Salmo 80? Irmãos, amados, 3 vezes nesse Salmo 80, o salmista diz assim, ó Senhor, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É só assim que podemos ser salvos, meus amados irmãos. É o Senhor de novo fizer resplandecer seu rosto sobre nós. Não é questão de mais nada, é de ninguém mais. É o Senhor fazer resplandecer seu rosto. E é interessante que você vai ver nesse Salmo 80, registre aí, por favor, para você ler na sua casa também. Quem sabe hoje, antes de você ir para a cama, leia o Salmo 80. Súplica.
por recuperação, restauração do testemunho do Senhor. E a primeira súplica está lá no verso 3, ele vai dizer isso. Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos. E então, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Depois, no próximo clamor, na mesma linha, ele acrescenta o Senhor. E diz, ó Senhor Deus. Não é? E no último clamor, lá no finalzinho, versos 18 e 19, ele acrescenta mais algo ao nome do Senhor. E sabe como ele termina esse salmo? Ele fala assim, escute bem, e se o Senhor fizer, 3 vezes ele pediu nesse salmo, faze resplandecer teu rosto. Senhor, não queremos mais isso, não queremos mudança de tática, nem de estratégia, nem de coisa, nem de lugar. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E ele termina o salmo dizendo assim, olha, e assim, olha que lindo, irmão, e assim nós não nos apartaremos mais de ti. Literalmente, na língua original, sabe o que ele está dizendo? Nós nunca mais, então, se o Senhor fizer resplandecer o teu rosto, nós nunca mais viraremos as costas para ti. Porque foi isso que eles fizeram, amados irmãos. Eles viraram as costas para o Senhor. O Senhor não virou as costas para eles, porque Ele nunca vira as costas. Mas quando o seu povo vira as costas a Ele, então Ele tem que deixar o seu povo. Oséias, você conhece a profecia de Oséias? Oséias disse assim, falando em nome do Senhor para o seu povo, em nome do Senhor, dizendo, eu irei, Senhor falando, eu irei e eu voltarei para o meu lugar. Como que dizendo, eu vou deixar o meu convívio com vocês aqui na terra, eu tenho que deixar, porque vocês não querem. Vocês querem tudo, menos eu. Então eu irei e voltarei para o meu lugar. Sabe como ele volta para o seu lugar? Ele volta como o pai do pródigo naquela parada. Quando o filho viu o estado em que estava, a miséria em que estava, e começou a fazer um caminho de retorno, você vai ver 2 vezes naquela parábola a palavra longe. A primeira é quando o filho pega a herança que ele tinha do pai, uma afronta ao seu pai, porque seu pai estava vivo. É como se ele estivesse dizendo, pai, você não morre nunca, está velho e é rico. Então eu quero o que é meu já, para eu começar a desfrutar já antes que o Senhor morra, porque eu estou aguardando a tua morte não acontece. Então me dá os meus bens. E o pai repartiu com ele os haveres, e é dito que ele foi para uma terra longe. É a primeira vez que aparece esse termo, longe. E lá longe ele viveu como viveu, você conhece muito bem a parábola. Mas então quando ele cai em si, e diz, muitos empregados, meu pai tem pão com fartura, eu aqui morro de fome. Então ele começa a fazer uma jornada de retorno, digamos assim. E foi o Senhor quem contou essa parábola. E sabe o que o Senhor diz? Que o pai o avistou de longe. Que lindo, meus amados. Qual a ideia que isso nos dá? Quem estava longe? Só o filho, não é? E digamos, quando ele virou a face para o lugar onde era a casa dele, o pai o avistou onde ele estava, de longe. E nós podemos imaginar aquela figura, o pai é um ancião, né? Os filhos são adultos. E quando aquele filho está retornando, sujo, nós costumamos dizer assim, às vezes, de modo meio rápido, né? Demais, que ele estava lá comendo a comida dos porcos no chiqueiro. Mas se você ler a parábola, você vai ver que não estava, não. Lá diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Mas é dito que ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque apesar da condição dele, ele é filho. E filho não come comida de porco. Ninguém lhe dava nada. Filho só tem um alimento que pode satisfazer. É o alimento da casa do seu pai. Então ninguém lhe dava nada. E ele começa a fazer esse caminho de retorno. Lá vai seu pai. Sabe, irmão, se você conhece um pouquinho do contexto bíblico aí, todo homem, quando ia correr, ele tinha que tomar a sua veste, que era larga, como uma bata, né? Todos os homens usavam isso. Um calção de linho por baixo e esse saião.
Então, para ele correr, ele teria que pegar a barra da saia e trazer para a cintura e amarrar o cinto. Isso que se chama cingir. Por quê? Porque ele ficaria com uma saia só até o joelho e poderia se mover sem cair, né? Sem se embaraçar. E é o que diz a parábola. Porque diz que o pai o viu de longe e, correndo, o abraçou e o beijou. Esse é o caminho de retorno, não é? Outra coisa, o Senhor, quando conta a parábola, é dito que esse filho, quando estava lá no longe, ele programou um discurso para falar para o seu pai, porque como é que ele ia agora falar para o seu pai, ele ia voltar para casa simplesmente, ele gastou tudo o que era dele, não tinha direito a uma agulha na casa do seu pai, não tinha direito a um grão de arroz, né? Então ele programa um discurso, e o discurso dele é assim: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Esse era o discurso que ele programou lá quando ele estava no chiqueiro. Podemos chamar de o discurso do chiqueiro. Mas quando ele chega, seu pai corre em direção a ele. Seu pai é que vai, né? O vê de longe vai em direção a ele. Então, não sei se você pode imaginar alguma coisa, mas vou te dizer com liberdade o que eu imagino. É que quando aquele pai veio para cima desse filho, seu filho realmente não esperava nada disso, ele não tem direito a nada. E seu pai veio para cima dele, e o abraçava e o beijava, e também o termo lá é significativo, não é apenas um beijinho, não. A ideia é o cobriu de beijos. E então ele começa seu discurso. Quase que podemos ver o filho como que assim, né? Duro. E agora, né? Esse pai agarrado aqui em mim, me cobrindo de beijos, mas eu tenho que falar para ele o que é verdade. Então ele começa a falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aí o Senhor interrompeu aí a frase. Leia a parábola para você ver. Esse filho não pronunciou a última frase, o pai não deixou, não deu tempo. E a última frase é: faze-me como um dos teus trabalhadores. Essa ele não pronunciou para o pai. Ele só programou, mas não pronunciou. Por quê? Porque o filho nunca será tornado apenas um trabalhador. Ele é filho. E a relação dele é filial, é de natureza. Ele comunga com a natureza do seu pai. Ele pode ser deserdado, mas ele não pode ser desfiliado. Você já viu um filho desfiliado? É impossível. Porque é uma comunhão de natureza. Não é maravilhoso, irmãos? Então, aí está Jeremias, lamentando por essa hora, porque seu povo virou as costas para Deus. Aí nós estávamos, né? Foi o que o filho fez para o seu pai, naquela parábola lá. Agora ainda uns passozinhos mais e vamos terminando por hoje. No capítulo 1, o que acontece nesse capítulo de 22 versículos? Preste atenção, também na precisão do Espírito Santo. Ele é dividido no meio. Então, leia-o, medite, faça seu estudo, não vá engolindo apenas o que eu estou te falando, mas faça aí a sua meditação, o seu estudo. Mas você vai ver que os 11 primeiros versículos, olha aí, é o profeta que fala, certo? 11 primeiros versículos, o profeta que fala. A partir do 12, vá olhando para a sua Bíblia, capítulo 1 de Lamentações, é a cidade que fala. Mas como a cidade que fala? A cidade que fala pela boca do profeta. Então, como nós sabemos que é a cidade que fala? Você quer ver? Olha já o verso 12. Não vos comove isso? Quem está falando isso aí? Não é Jeremias? Então, como ele pode dizer assim, olha, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás. Agora, o que você vai ler aí? Fez-me assolada. Como isso? O profeta é homem. Como fez-me assolada? Não é? Está claro? E enferma. Olha a próxima palavra.
enferma todo dia. E assim você vai ver até o verso 22. Por que isso é importante, irmão? Sabe que não é só um detalhe técnico? Não, de jeito nenhum. Olha o que está acontecendo aí nesse capítulo, então. Os 11 primeiros versículos, o profeta está falando. Nos 11 últimos versículos, a cidade está falando na boca do profeta. O que isso significa? Mais um princípio aqui. No caminho do Senhor, na obra do Senhor, no falar do Senhor, aquele que fala e o que é falado tem que ser um. Em outras palavras, o vaso e a visão tem que ser um. O profeta, o mensageiro e a mensagem tem que ser um. Não foi assim com Ezequiel também? Porque se você acha que o Senhor mandou Ezequiel dormir de um lado só do corpo durante uma quantidade imensa de dias, e depois dormir do outro lado, só do outro lado do corpo, você já dormiu de um lado só do corpo a noite toda? Tente fazer para você ver. Por que Ezequiel tinha que fazer isso? Não parece uma coisa muito estranha? Por que Ezequiel tinha que cozinhar a comida dele, acendendo o fogo com fezes? O que você acha? Será que Deus está brincando com Ezequiel? Qual é o significado disso? Meus irmãos, o Senhor estava levando seus vasos a perceberem, a sentirem o coração dele para com o seu povo. Por isso Oséias se casou com Gomer, uma mulher de meretriz, para que expressasse naquela relação quem era o Senhor na pessoa de Oséias e quem era o seu povo na pessoa de Gomer. Infidelidade. Então, o princípio é esse aí. Isso vale para todas as esferas de nossas vidas, como pais, como maridos, como irmãos uns com os outros, como aqueles que ajudam o povo do Senhor de alguma maneira, cada um na medida do que o Senhor tem repartido para nós todos, não é? O vaso e a visão tem que ser um. A mensagem e o mensageiro tem que ser um. Nós não somos papagaio, repetidores de palavras que ouvimos, pregadores do último livro que lemos. Está entendendo, irmão? Se a mensagem não se faz real no mensageiro, e não é apenas a mensagem se fazer real, mas a mensagem se fazendo real nos tratos do Senhor. O Senhor manda Jeremias comer o livro, não é? Ele diz que era doce na sua boca e amargo no seu ventre. Não é assim? Quantas figuras para expressar a mesma coisa? Vamos lembrar disso, meus irmãos. De novo, como maridos, esposas, pais, filhos, irmãos e irmãs que buscam ajudar outros, como já falei, cada um na sua medida, nunca será verdadeiro, nunca haverá avanço na obra do Senhor, no trabalhar do Senhor, na edificação da casa de Deus, se vaso e visão não são tornados um só. Se mensagem e mensageiro não são tornados um só. Um servo do Senhor do século passado, irmão Watchman Nee, dizia assim: o princípio da obra de Deus é, ouça isso, a palavra se fez. Que lindo, não é? Como ele compreendeu bem. Porque se a palavra não se faz carne, nós não temos nada a dizer. Nós somos só repetidores de mensagens. Então, meus irmãos, que importante é esse princípio. E não está aí no capítulo 1 de Lamentações? Jeremias está falando feminino, por quê? Porque ele me permite esse termo que eu não encontro outro. Ele incorporou o espírito da cidade, que sofria debaixo dos tratos de Deus. Então ele diz: eu estou enferma, eu estou assolada, porque vaso e visão, mensagem e mensageiro eram um só. Meus irmãos, desde a chamada Revolução Industrial, Renascentismo e Iluminismo, o homem é aquilatado pela sua cabeça, pelo seu conhecimento, não é? Penso, logo existo, não é assim que disse o filósofo, o Descartes? Um outro, ele era um ateu, um outro que viveu na época dele e se degladiou bastante com ele, você o conhece por causa da matemática, mas talvez você não o conheça como um servo precioso do Senhor. Ele se chama Blaise Pascal. Um servo do Senhor, um homem de Deus, Pascal.
Viveu na mesma época em que esse homem dizia que a mente era tudo. Eu penso, por isso eu existo. E Pascal dizia assim: o coração tem razões, a própria razão desconhece. Pascal, quando creu no Senhor, ele recebia pessoas para conversar com ele sobre física e matemática. Ele era um gênio, certo? Intelectualmente. Você sabe o que ele fazia depois que ele conheceu o Senhor para receber essas pessoas? Ele tinha um galho, um talo de roseira espinhosa. E quando ele ia receber essas visitas para conversar sobre matemática e física na sua casa, ele colocava o galho de roseira dentro da sua camisa. Ele sentava no sofá. Quando as pessoas começavam a elogiá-lo pelo gênio que ele era, ele apertava suas costas no sofá. Você sabia disso? Que ele fosse lembrado que ele era apenas pó diante do Senhor, que ele amava. Há algumas obras dele tão lindas, irmãos. Há uma em português que chama Mente em Chamas. Há uma outra que chama Pensamentos, de Blaise Pascal. Procure adquirir para você ver que servo do Senhor ele foi. Então, capítulo 1. Mais 10 minutos nós terminamos. Capítulo 1. O vaso e a visão se tornaram um. Então agora o Senhor não tem um porta-voz, certo? O Senhor não tem apenas uma mangueira, quando a água passa dentro, certo? Para regar o jardim, mas quem faz o trabalho é a água. A planta precisa da água. A planta não cresce com a mangueira. A planta cresce com a água. A mangueira é apenas um instrumento. Não é assim na obra de Deus. Muitos pensam que é assim, mas não é assim. A palavra se fez carne. Do contrário, nada. A obra de Deus pode ser realizada. Então, aí está no capítulo 1. Agora, eu não queria avançar ainda nesse princípio, avançar para já para o capítulo 2, talvez a gente só faça isso amanhã, sem mostrar para os irmãos mais um texto precioso sobre esse princípio. Abra, por favor, livro de Daniel. Mais um profeta. Mais um vaso que foi tornado um com a visão. Daniel capítulo 10. Abra, por favor. Por favor, acompanhe na sua Bíblia enquanto vamos lendo. Daniel 10. Vamos começar do verso 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do rio Tigre, levantei os olhos, olha aí a visão, e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Em muitos aspectos, semelhante à visão de quem? João, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, certo? Então a visão espiritual de Daniel, sem dúvida, esse homem que ele viu é Cristo, certo? Sem dúvida. O Senhor na sua glória. O único meio da revelação do Deus trino, ou triuno, é Cristo. Por isso ele é o Logos, ele é o Verbo, né? Então aí está a visão de Daniel. Agora vamos ver o resultado da visão. Vamos seguindo. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Vamos parar um pouco aí. Visão espiritual não pode ser nem explicada e nem compartilhada. No sentido de você conceder ao outro o que você ganhou. Não pode. Só o Espírito Santo pode conceder visão espiritual. Nós podemos... O que estamos fazendo hoje à noite? Procurando ajudar uns aos outros com a palavra do Senhor, não é? Mas podemos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. A não ser que o Mestre esteja aqui falando aos nossos corações. Do Espírito Santo. E fazendo a obra dele. Qual é a obra dele? João 16, o Senhor disse que seria a seguinte: Ele me glorificará. Porque ele vai receber, o Espírito Santo vai receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, disse o Senhor. Por isso eu disse que ele vai receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar.
Ele é o Espírito da verdade e nos guiará na verdade. Graças, Senhor. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, só eu, Daniel, tive aquela visão. Que lindo, irmãos. Que lindo. Como isso requer, então, de cada um de nós aquela oração. Abre os meus olhos, Senhor. Tem um cântico aqui, antigo, talvez você de outros tempos até conheça, que diz exatamente isso. Abre os meus olhos, Senhor, para eu poder te ver. Vem junto a ti estar, dizer que te amo. Abre meus ouvidos, Senhor, ensina-me a escutar. Abre o meu coração para poder te amar. Um cânticozinho antigo. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Ele não está dizendo, olhem para mim, o homem que teve a visão. Não é isso que ele está dizendo. Né? Mas ele está mostrando o quanto essa visão ela só pode ser concedida pelo Senhor. Vamos seguir para vermos que beleza o que diz mais aqui. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Sim, isso pode acontecer. Porque aqui tem outra coisa linda. Nós sabemos se somos ovelhas do Senhor, se fulano, ciclano ou beltrano tem realmente a palavra do Senhor, a visão do Senhor e a unção do Senhor. Mesmo que, de alguma maneira, nós estejamos numa condição, digamos assim, muito inferior a esse tal que professa tal visão. Mas sabemos distinguir se aquilo procede do Senhor e em que medida procede do Senhor. Então diz, veio sobre eles grande temor. O irmão Austin Sparks, diz certa vez assim, o teste de toda obra do Senhor, toda obra que se diz cristã, não importa o que ela seja, o teste é quanto de Cristo há nisto. Meus irmãos, se nós aplicarmos esse teste a tudo que ouvimos, a todas as pessoas que encontramos, a todas as mensagens que talvez aí você que gosta de rebuscar na internet para lá e para cá, está ouvindo vozes que não acabam mais, não é? Está tudo quanto é lá, dardos da direita, dardos da esquerda, dardos pela frente, não é? O que você vai fazer com tantas vozes? Para onde você vai? Não é? O teste de toda obra cristã, o teste de toda mensagem cristã, o teste de todo homem ou mulher cristão, o teste de todo cântico que cantamos, o teste de tudo é quanto de Cristo há. Se você espreme e não há nada, então descarte, não fique com essas coisas na sua cabeça. Porque o que importa é quanto de Cristo há. Caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Verso 8. Fiquei, pois, eu só. Meus amados irmãos, solitude. Solitude tem sido uma arte perdida nos nossos dias. Nem essa palavra é conhecida, que dirá o que ela significa. Né? Solitude significa estar a sós com Deus. Numa condição de coração capaz de ouvi-lo. Que condição de coração é capaz de ouvi-lo? Um coração em que não há nenhum pecado conhecido que não tenha sido confessado e tratado. Esse é o coração que pode ouvi-lo. Número 1. Número 2. Sem barulhos que incomodem. Outras vozes. Nenhum. Solitude. Estar a sós com Deus. A geração que nós vivemos, meus amados irmãos, é tão barulhenta. Não é? Solidão e solitude, sobretudo, incomoda, perturba. Solitude é ensurdecedora. Tem que entrar no rádio, ligar uma música e eu vou te dizer mais uma coisa aqui, irmão. Para que você seja sondado também. Todos precisamos. Cuidado até com ouvir louvores. Para que isso não seja um subterfúgio para você fugir do silêncio e ouvir Deus. Sem nenhum barulho. Você se colocar diante da palavra do Senhor, diante do Senhor para ouvir o Senhor. Sem nenhum barulho. Ouça o louvor na hora de ouvir o louvor. Melhor do que qualquer outra coisa.
a ser ouvida é ouvir louvores. Mas se isso de alguma maneira é um subterfúgio para te fazer fugir da solitude, está errado. Fiquei, pois, eu só. E a próxima palavra qual é? Contemplei. Contemplei, meus irmãos. Você lembra de João escrevendo sua epístola? As coisas que vimos e ouvimos, nossas mãos apalparam e nós contemplamos. Com respeito ao verbo da vida. Que lindo, irmão. Por isso que ele vai dizer que com este verbo ele mantinha comunhão, né? Nossa comunhão. Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele vai dizer assim, isso escrevemos para que a vossa alegria. Olha aí. Contemplação, comunhão, alegria. Nessa ordem. Bonito, né? Precioso, né? Contemplação, comunhão, alegria. João conhecia muito bem isso que ele escreveu. Por mais de 90 anos. Contemplei esta grande visão. Próxima frase. Olha para a sua Bíblia. Irmão, esse texto de Daniel 10 é tão impressionante. Porque como nós falamos aqui no início, né, no verso 10, quando ele diz, só eu, Daniel, tive essa visão. Se não entendemos bem quem é Daniel e qual é o espírito aqui, nós podíamos pensar, você viu, só eu, Daniel, tive essa visão. Os coitados aqui até saíram correndo, esconderam. Não é verdade? Mas olha o que ele está falando. Fiquei só. Contemplei essa grande visão. E o que nós temos agora mesmo aí? E não restou força em mim. Preste atenção. Visão espiritual genuína. Quando realmente é Cristo que temos visto, aí está o primeiríssimo resultado. O resultado é, Senhor, acabaram meus recursos. Eu era cheio de recursos, cheio de plano. Ninguém precisava me dizer o que fazer. Afinal de contas, eu já estou andando com o Senhor. Você põe na frente aí, sua história. 10, 20, 30, 40, alguns aqui 50 anos, 60, quem sabe? Né? Mas olha o que Daniel está dizendo. Quem é Daniel? É o homem que abria sua janela 3 vezes por dia e orava em direção a Jerusalém. Por que Daniel não voltou com o povo quando o povo retornou para a Babilônia? Por quê? Porque ele era um velhinho. E essa caminhada era insuportável para ele. Ele foi levado cativo para a Babilônia com em torno de 17 anos de idade. E o cativeiro durou 70 anos. Daniel era um velhinho, em torno dos 90 anos. Ele nunca poderia fazer essa jornada de retorno. Então ele só podia abrir a sua janela e orar. E o Senhor concedeu a ele a profecia das 70 semanas. Que inclui não apenas o trato de Deus com a nação de Israel, mas inclui a última semana, tratando de assuntos que têm a ver com a vinda do nosso Senhor Jesus. Não é maravilhoso, meus amados irmãos? Então, vamos concluindo. Não restou força em mim. Vamos nos examinar, irmão. Que tipo de força ainda há em nós? Será que a visão de Cristo tem consumido as nossas forças? Nos feito calar, esperar, aquietar, ouvir o Senhor? O meu rosto mudou de cor. Ou se empalideceu e se desfigurou. E olhe por último. E eu não retive força alguma. É tão estranho, meus irmãos, falar sobre visão espiritual como algo que engrandece, como algo que possa colocar alguém numa plataforma para ser observado por outros. Olha o que está acontecendo com Daniel. Olha o que aconteceu com João. Cair aos seus pés como um morto. Eu não sei qual é a impressão que você tem, também não estou sendo dogmático de jeito nenhum aqui. Mas a minha impressão é que João ali realmente morreu. Então ele diz que o Senhor tocou com a mão direita nele, a João. Então João, assim como Daniel, foi recobrado. Daniel, sem dúvida, não morreu. Está claro aqui no texto. Mas João, nós temos dúvida. E João realmente não morreu ali. Talvez. O que importa é que João estava acabado. Ele foi tocado por aquela mão direita que o ergueu e disse, não tem. Eu sou o primeiro e o último. E veja, aquele que vive. Olhe bem essas palavras.
Estive morto. Quem sabe João também ali. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos e séculos. Tenho nas mãos a chave da morte. Tenho intenção de compartilhar esse texto com os irmãos sobre as 7 igrejas, num dos tempos que nós teremos à frente ali em Fortaleza. Que capítulos aqueles, meus irmãos. Começando com essa visão de João. Então vamos terminando. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ouvi a voz das suas palavras. Olha aí. Olha a chave que nós lemos lá em Jeremias, né? Por que eles foram para o cativeiro? Visto que deixasse de ouvir as minhas palavras. Então agora, sem força nenhuma, não retive força, meu rosto mudou de cor, fiquei só. Contudo, ouvi. Que coisa, meus irmãos. Parece que realmente a grande dificuldade para Deus não é que nós somos fracos. Dificuldade entre aspas, né? A grande dificuldade para Deus é que nós somos fortes. E sem nos abater, Ele não abre os nossos ouvidos. Eliú, que prefigura o Espírito Santo, disse isso para Jó. Ao aflito, Jó, Ele livra por meio da sua aflição. E pela opressão, lhe abre os ouvidos. Olha isso, irmão. Olha isso, irmão. Avalie sua história, avalie sua vida, avalie a hora que você está passando. É de opressão? É de pressão? Pois pela pressão, o Senhor quer abrir os ouvidos. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Muito semelhante a João, não é? Vamos seguir. Também, de novo, semelhante a João. Olha o verso 10. Eis que certa mão me tocou, assim como foi lá em Apocalipse 1 com João. Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Você está vendo o quadro? Primeiro Daniel está ali desmontado, com o rosto em terra, desmaiado, deitado no chão assim. Sem força, não retive força alguma. Por causa do quê? Por causa da visão. E então é dito que quando o Senhor o tocou, ele não ficou de pé, não. Ele ficou de 4. Aí o texto, apoiado nas palmas das mãos e nos joelhos. Ficou de gatinho. Certo? O que mais? Verso 11. E ele me disse, Daniel, homem muito amado. Que lindo, né? Esse velhinho que não se contaminou na Babilônia. Esse velhinho que só podia orar em direção aos interesses do Senhor. Teve essa grande visão, como ele diz. E então o colocou nessa condição aí de vaso útil. Porque visão e vaso se fizeram um. Esteja atento às palavras que vou te dizer, levante-se sobre seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, olha que bonito, eu me pus em pé, tremendo. Daniel vai sendo recobrado, diante da visão que ele teve, paulatinamente. Você vai ver que ele vai sendo recobrado pelo falar do Senhor. O Senhor fala e ele adquire um pouco de força e fica lá de 4. O Senhor fala de novo, ele consegue se pôr em pé, mas está quase caindo, tremendo. Né? E o Senhor fala de novo, você vai ver, e vamos chegar ao verso 18 e terminamos. 18 e 19 e terminamos, veja. Então me disse, verso 12, não temas, como foi com João. Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Então você sabe o que acontece aí na sequência. Vamos seguir um pouquinho mais, verso 15. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Você está vendo o processo progressivo? Agora é um toque nos lábios. Então passei a falar. Até ali ele está mudo, ele não conseguia falar nada, sem forças, em pé, tremendo. Né? Agora seus lábios foram tocados, assim como Isaías foi tocado lá.
Isaías capítulo 6 também é um texto sobre a mensagem, mensageiros fazendo no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor e disse, ai de mim, e tudo mais que você conhece, o vaso e a visão, fazendo E então ele, Daniel, disse àquele que estava diante de mim, preste atenção nesse verso, irmão, por favor. Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Irmão e irmã, qualquer visão espiritual genuína irá nos encher de dores. Meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque eles começaram vendo Cristo tão bem, que ele escreve em Gálatas 3 assim, ante os olhos de vocês foi Cristo exposto como crucificado. E vocês amaram tanto o que foi dado a vocês, que vocês teriam arrancado seus olhos para me dar, se pudesse. Então ele vai dizer, quem foi que seduziu vocês, que enfeitiçou vocês? Nós sabemos quem foi, está lá, e Paulo sabe também, e eles também sabem. Os judaizantes, as coisas que entraram em seguida da saída de Paulo, Então aí Paulo vai dizer, vocês começaram bem, mas agora estão se aperfeiçoando na carne. Então, meus filhinhos, eu sofro de novo, já tinha sofrido uma vez, agora estou sofrendo de novo, dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Meus irmãos, em muitos aspectos é aí que nós estamos. Então a pergunta ou a questão nós não queremos experimentar dores espirituais, nós queremos falar em alegria, queremos falar em festa no meio do povo de Deus. Sabe o que ouvimos há pouco tempo, de passagem, não sei nem de quem é isso, ouvimos assim de passagem, um pequeno escrito, a pessoa dizia assim, chega de falar de cruzes, de cruz, já estamos vendo sofrimento demais, queremos ouvir falar de paz e de alegria. Uma irmã, um texto, não sei de onde veio, imagine isso, irmão. Por causa da visão, me sobrevieram dores. Sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E finalmente, vamos lá. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Ele está dizendo, porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar, um toque, mais um toque. Aqui estamos no quarto toque. Aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Assim, meus amados irmãos, nós temos mais essa figura, além de outros que já falamos. Isaías 6, Apocalipse 1 com João, o vaso e a visão têm que se fazer um. Pelo contrário, o Senhor não tem avanço, nem mesmo em nossas vidas pessoais, nem em nossa vida conjugal, nem em nossa vida familiar. Como nós poderíamos ajudar nossos filhos, por exemplo, de outra maneira? Como? Se a palavra do Senhor não se faz carne em nós. Se a espada que queremos usar na vida dos outros, e muitas vezes tão indevidamente, essa espada primeiro não feriu os nossos próprios corações. Se isso não acontecer, ela é inútil na vida dos outros. Porque como falamos, alguém que fala pelo Senhor não é como um cano que transporta água. Mas vaso e visão tem que ser tornado. Então o profeta geme junto com a cidade. Isso é o que temos no capítulo 1. Amanhã, então, se o Senhor permitir, vamos buscar abordar os outros capítulos todos. Sabe o que vamos ver lá? Princípios maravilhosos do caminho do Senhor para recuperar essa testemunha. Quero deixar um verso com os irmãos para nós encerrarmos, para você já pensar nele desde já. Leia, por favor, esse livro de Lamentações, será de muita ajuda. Se você puder, leia 2, 3, 10 vezes, é tão pequeno. Até amanhã à noite, antes de nos colocarmos juntos de novo. Sim. E vou deixar um versículo especial com os irmãos, que é o próximo capítulo que vamos mencionar, o 2. Sabe o que diz lá no verso 7?
O Senhor rejeitou o seu altar. Rejeitou. Amanhã vamos ver o que isso significa. Depois, detestou o seu santuário. Irmãos, não há palavras mais duras do que essa. Rejeitou o seu altar. Não, detestou o seu altar, não é isso? E rejeitou o seu santuário. E entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Essa ordem, para você meditar. Nessa ordem, não pode ser mudada. É a ordem que está no versículo. Primeiro o altar, depois o santuário, e depois os muros. Nessa ordem, ela não pode ser alterada. Não há como tentar restaurar muro de nada, se o altar não está no seu lugar. E não há como haver glória no santuário, se o altar não está no seu lugar. Então amanhã, se o Senhor permitir, vamos entrar nesses 4 capítulos de Lamentações, para buscarmos princípios espirituais para nos ajudar. E irmãos, esses princípios têm aplicação, tanto coletiva quanto pessoal. Por isso eles são tão importantes. Então, vamos deixar aqui por essa noite, vamos orar antes de concluirmos. Amado Pai Celestial, que palavras nós teríamos para te agradecer, te honrar, porque o Senhor não tem desistido de nós, apesar de nós. Te pedimos, Senhor, juntos, que o Senhor mantenha tua mão estendida sobre nós nesses dias de comunhão que teremos e de meditação na tua palavra. Senhor, te suplicamos que as Escrituras sejam abertas pelo Espírito Santo, nosso Mestre, e assim possamos ser realmente ensinados, convencidos, admoestados, encorajados, fortalecidos. Mas também, Senhor, te pedimos que, pelo teu favor, nós possamos depositar tudo de nossas vidas e serviço a Ti, diante do Senhor. Que também em nós, Senhor, não reste força alguma, e que o Senhor ocupe o lugar central nas nossas afeições, no nosso desejo, motivos, foco, alvo, interesses. Te pedimos, Senhor, esses dias da iminência do teu retorno glorioso, especialmente nós, Senhor, irmãos e irmãs que há tantos anos têm jornadeado com o Senhor, te suplicamos, Senhor, tem misericórdia de nós, todos nós. Não nos deixe perder nenhum tempo com coisas, com assuntos, com interesses, com projetos e planos. Nos ajuda a voltarmos para Ti de todo o nosso coração. Livra-nos de falsos centros, de centros equivocados, Senhor. Assim te suplicamos. Que na medida de cada um de nós, nessa noite, o Senhor nos ajude a guardar a Tua palavra, a meditar nela, Senhor, para que ela lance raiz no nosso coração e produza fruto para o louvor da glória da Tua graça. Assim nós te pedimos, confiados no Teu bendito nome. Amém.